Olha, meus amigos, o Juventude tinha umas missões, algumas, né, possíveis no estádio Mineirão. A mais complicada era buscar uma vitória. A complicada seria buscar um empate. A menos difícil talvez fosse fazer um bom jogo e não sair constrangido. Mas o Juventude saiu constrangido. Fez uma parte interessante de jogo, depois sofreu um gol no primeiro tempo e foi ao natural goleado pelo Cruzeiro. Vou falar sobre Cruzeiro 4, Juventude 0. Para Périco Auto Center, o melhor das películas 3M está na Périco. Você pode chamar no WhatsApp 54 981 340798. A Périco tem tudo que o seu carro precisa para ficar completo na Sinimbu 478 em Lourdes. Já deixou o like nesse vídeo? Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juventude contra o Cruzeiro, né? Não dá para dizer que alguém, sem consciência, fosse esperar uma vitória. A gente pode torcer para que aconteça o improvável. E o improvável, nesse caso, seria uma vitória esmeraldina. Mas a tendência não era essa. O empate seria ouro. E até uma derrota por poucos gols seria natural. Afinal de contas, o Juventude foi para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro no Estádio Mineirão. Fez um primeiro tempo de boa resistência, sim, o Juventude não estava sendo tão assediado pelo Cruzeiro quando sofreu o gol. Isso já tinha mais de meia hora de jogo, né, no primeiro tempo. O Juventude que optou por 4 volantes, porque para mim o Mandaca segue sendo volante, até nem discordo do que foi pensado pelo Cláudio Tencati, tá? Eu acho que o que ele pensasse de estratégia hoje para enfrentar o líder, a gente teria que entender que mesmo que não fosse o habitual, mesmo que não fosse o usual, e mesmo que não fosse o que nós mesmos faríamos. Acho que ele fez uma estratégia que estava dando certo. Com o Kaique, o Hudson, o Jadson e o Mandaca. Fechou a casinha. O que eu faria diferente dele seria ter colocado ou o Gabriel Veron ou o Batalha para começar o jogo, e não Gilberto e Gabriel Talhari. Mas tudo bem, foi a iniciativa dele, o Juventude não assediou o Cruzeiro, mas estava defensivamente seguro até o momento que o Cruzeiro consegue a marcação do seu gol. Uma bola cruzada, uma tentativa do Caio Jorge, que o Christian acabou completando para a rede. E aí, bom, o Cruzeiro no finalzinho do primeiro tempo crescia, mas foi no segundo tempo em que ele estabeleceu uma goleada, né? O Cruzeiro fez o segundo com o Gabigol, o terceiro de pênalti com o Gabigol, e o quarto no finalzinho, também marcado pelo volante Eduardo. O Juventude teve na partida de hoje alguns caras que ficaram abaixo. O Jadson, e aí comprovando aquilo que a gente fala, né, de que quando o Jadson não vai bem, o time dificilmente vai bem. O Jadson errou tomadas de decisão, passe errado, conclusão errada, enfim, situações de andamento de jogo que ele daria encaminhamentos diferentes. Teve uma bola no primeiro tempo, não sei se ninguém gritou para ele que vinha ladrão, ele não viu, foi desarmado, criou uma jogada para o Cruzeiro. Não era um jogo bom do Jadson. O Marcos Paulo, mais uma vez, também não fez um jogo bom. No segundo tempo, ele foi facilmente driblado pelo Caio Jorge, antes dele servir o Gabigol para a marcação do segundo gol do Cruzeiro, e depois ele fez um pênalti estabanado, atabalhoado, pisando no pé do jogador da equipe celeste. Aí, depois, que já estava o placar quase definido, estava 3-0, que o Abner entrou. Eu falo na Rádio Caxias, falo aqui também no canal, eu acho que o Abner até não é o cara para resolver a vida do time do Juventude, mas ele é um bom zagueiro. Ele é um bom zagueiro, não por acaso chamou a atenção do Botafogo, que quase levou por um bom dinheiro. Então, se ele está no grupo do Juventude, ele tem que jogar. Ele não poderia ficar esperando tanto tempo o Juventude com um problema defensivo. O Juventude sofreu 28 gols no campeonato. Um campeonato que não chegou nem na metade. 28 gols sofridos. Nenhum time se mantém na primeira divisão sofrendo tantos gols. E se o Juventude não estancar essa sangria defensiva, o Juventude não vai conseguir escapar. Isso, de repente, vai passar até por uma contratação que o departamento de futebol do Juventude vai ter que buscar, que até agora não buscou e talvez não seja nem a prioridade. Esse sistema defensivo do Juventude que vaza demais no campeonato, durante esses 43 dias de pausa no futebol, ganhou um reforço na lateral esquerda, mas o miolo de zaga, por exemplo, não veio ninguém.
não era prioridade? Talvez não fosse, mas era uma necessidade. Prioridade, eu acho que era a lateral esquerda, realmente. De repente, um camisa 10, mais um extremo, veio o Veron, veio o Bilu também para ser reserva, mas a necessidade de ter um zagueiro melhor existia. Repito, não era a prioridade. Bom, o Juventude agora vai ter que se reaglutinar, ver o que deu de errado, além, obviamente, da diferença técnica que é grande, o que deu errado que tem que ser corrigido, porque quinta-feira contra o São Paulo no Jacone, o Juventude tem que pontuar e, de preferência, ganhar. São Paulo que ganhou do Corinthians ontem, mas que é um time que vai tendo as suas dificuldades no campeonato. E que, obviamente, o Juventude tem que se aproveitar. Ainda o São Paulo recém trocou de técnico, com o Hernan Crespo chegando na vaga do Zubeldia, de repente, ainda sem ter um melhor desenvolvimento de jogo, o Juventude possa se valer disso e conquistar um resultado positivo, porque a necessidade é urgente para que isso aconteça.